Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Timóteo 5. A gente vai ler do 1 até o 8. Amém? Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera, de noite e de dia, em orações e súplicas. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Amém, irmãos? Amém. O verso 4, vamos ler mais uma vez ali o verso 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Até aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, através dessa carta, através dessa passagem, o quão importante é nós priorizarmos a nossa família. Porque são os da nossa casa, irmãos, que convivem conosco todos os dias. São os da nossa casa que nos conhecem perfeitamente. São os da nossa casa que sabem que a gente não é tão bênção assim como os outros pensam. São os da nossa casa que sabem que muitas vezes nós pisamos na bola quando ninguém mais sabe. E hoje não é raro a gente ver as pessoas sendo pacientes com os de fora e com os de casa, com os familiares, não são pacientes. Isso eu não estou falando dos outros, eu falo por mim também. Muitas vezes a gente tem paciência com um aluno, com um cliente, com um chefe, que fala 300 vezes pior do que o nosso filho, do que o esposo, a esposa, a mãe, o pai. Com aqueles de fora a gente tem paciência. A gente releva muitas coisas. E muitas vezes a gente releva porque estamos visando interesse. Engolimos sapo de um patrão, porque se a gente não engolir sapo dele, a gente é mandado embora. Mas muitas vezes a gente não engole sapo do pai, porque o pai não vai mandar a gente embora. Muitas vezes a gente é amável com as pessoas lá de fora, porque a gente tem um interesse. Não, se eu tratar bem, eu vou ser recompensado. Mas muitas vezes não trata bem os filhos porque está de saco cheio. Trabalhou esgotado o dia todo, cheio de problemas, chega em casa, ele não tem mais paciência para ter paciência com o filho, com a esposa, com os irmãos. E geralmente as pessoas que são da nossa casa são, como já falei, são aquelas que mais nos conhecem. Conhecem o que a gente gosta de fazer, sabe dos nossos sonhos, sabe dos nossos projetos. A esposa sabe, o esposo sabe, o filho sabe, o irmão sabe.
Um dia eu quero ser jogador de futebol. Um dia eu quero ser advogado. Geralmente a gente conta para os da nossa casa. As pessoas da nossa casa geralmente sabem do nosso vocabulário, que muitas vezes, diante dos homens, diante das pessoas lá fora, é bonito, bem educado, mas chega em casa, solta os cachorros. Chega em casa, fala o que vem na mente. E os da nossa casa, eles nos conhecem. Geralmente a gente cresce também com uma referência. Eu falei, acho que foi no culto do Dia dos Pais, né, que um filho ele cresce com a referência do pai. Abraão, quando circuncidou Isaac, ele primeiro se circuncidou. Então, foi uma referência para o filho, por mais que ele fosse novo, havia uma referência. E os filhos, eles crescem com uma referência. A esposa tem uma referência em casa. Os irmãos têm uma referência muitas vezes dos outros irmãos. Muitas vezes é na nossa casa, irmãos, que nós temos a referência para a nossa vida. Triste é, para mim, eu penso dessa forma, triste é que a referência de um homem seja o pastor. Triste é. Bom seria se essa referência sempre fosse o pai, sempre fosse a mãe, sempre fosse a família. Não que os pastores não tenham que ser referência, muito pelo contrário. Eles têm que ser uma referência para a igreja, têm que ser uma referência para a cidade, para a nação. Mas, diante da falta de uma referência dentro de casa, as pessoas muitas vezes vão buscar uma referência fora. Não vejo nada de bom no meu pai, não vejo nada de bom no meu filho, não vejo nada de bom na minha tia, não vejo nada de bom no meu avô, não vejo nada de bom em nada. Aí começo a olhar para a família dos outros lá, que é um cambado de louco. Não, aqui é show de bola. Por que eu estou nessa família? Por que eu não nasci nessa? Só que, irmãos, muitas vezes nós temos referências boas na nossa casa, mas muitas vezes nós não temos. E eu falo para vocês assim, com toda certeza isso, eu falo isso. A família é o principal alvo de Satanás. É a família. O principal alvo de Satanás não é a igreja. O principal alvo é a família, porque ele sabe que homens e mulheres tementes a Deus, eles são igreja em casa. E tudo começa em casa. Não começa aqui no templo. Começa em casa. Por isso que todos os dias nós vemos noticiários, por isso que a gente lê na mídia, a gente lê na internet, a gente todo dia se depara com uma situação nova, de uma coisa que eles inventam para acabar com a família, com a estrutura familiar que Deus criou. Homem, mulher, filhos, honrando o pai, pai amando filhos. Hoje, o diabo ele pegou a família, ele pegou aquilo que Deus estabeleceu, ele botou num liquidificador, chacoalhou e vomitou diante das pessoas aqui, ó, vivam dessa forma. Vivam do jeito que vocês querem. Façam aquilo que vocês querem fazer. Irmãos, essas coisas que a gente aprende na nossa casa, de referência, elas são de extrema importância para o nosso futuro. Hoje, crianças que começam os seus primeiros sinais de vida. Há quem diga, né, que o caráter de uma criança ele é formado até os 7 anos, se eu não me engano. O caráter. Depois de 7 anos, acabou-se. Então, um pai que não forma o caráter de Cristo na criança,
ou melhor, os princípios de Cristo na criança até com 7 anos, depois quando ela for velha vai ser muito mais difícil. Jesus pode pegar essa criança, mudar a vida dela, Jesus pode fazer uma grande obra. Não estou entrando nesse mérito. Mas aquilo que nós pegamos, aquilo que nós recebemos de herança, é no início. O sangue, irmãos, que a gente recebe dos nossos pais, isso é genético, né? Eu pareço o pastor Fernando, por quê? Porque sou filho dele, o sangue dele corre nas minhas veias. Eu tenho o jeito da irmã Ruth, por quê? Porque o sangue dela corre nas minhas veias. Porque nasci deles, eles me geraram. Mas muitas vezes, as pessoas que se dizem pessoas de Deus, elas não são nascidas de Deus, ou melhor, elas não têm o sangue de Deus porque não foram nascidas de Deus ainda. Então, elas crescem sem referência, elas crescem de qualquer forma nas suas casas. Escuta um negócio aqui, está tudo certo. E hoje à tarde, irmãos, eu estava meditando um pouco sobre essa situação de família e Deus me fez assim meditar um pouco sobre a história dos filhos de Eli. Eli era um sacerdote, era o sacerdote de Israel, sacerdote em Siló, e aparentemente assim, quando tu começa, vamos abrir o texto lá, irmãos, 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, 13, com o povo, era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estendendo-se e cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não der, tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, só para vocês entenderem, lá, se você for lá para o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 18, Deus estabeleceu que os sacerdotes e os levitas, eles não teriam herança de terra. Eles iriam receber uma porção da oferta do sacrifício de animais do povo. Então, Deus estabeleceu que os sacerdotes e os levitas, eles poderiam pegar parte da oferta daquele gado, daquela ovelha. Abre lá comigo em Deuteronômio 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Não vão ter herança de terra, mas da oferta queimada, isso eles vão comer. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a herança, como ele tem dito. 3. E este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifícios, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Então, os sacerdotes e os levitas, eles poderiam pegar a espádua, as queixadas e o bucho do boi. E o que acontecia com os filhos de Eli? O pessoal lá ia oferecer o sacrifício, imagina lá o boizinho lá ia oferecer, eles mandavam os servos dele com um garfo de 3 dentes
espetar, e eles queriam pegar tudo que dava. Eles queriam pegar a picanha, eles queriam pegar o filé mignon, eles queriam pegar a costela, eles queriam pegar a maminha, eles queriam pegar tudo. Em desobediência àquilo que Deus havia estabelecido. Então eles faziam isso para todo mundo. Aí a Bíblia fala que teve um cara lá que falou assim, não, deixa eu queimar primeiro aqui a minha oferta, porque o cara sabia da lei. E depois que eu queimar, tu pega o que tu quiser. E eles falaram para esse cara assim, não, se tu não nos der, a gente vai pegar a força. O que ele está falando? A gente vai te encher de soco, cara. A gente vai quebrar a tua cara se tu não der pra gente. Pode dar a picanha para aqui, dar a maminha, dar o filé mignon que eu quero comer. Além disso, a Bíblia fala que os filhos de Eli, eles se relacionavam promiscuamente com mulheres no templo. Se relacionavam sexualmente com as mulheres no templo, com várias mulheres. E esses filhos, os filhos, eram Ofni, como é que era o nome deles? Ofni e Finéias. Esses dois camaradas, eles eram filhos do sacerdote. Irmãos, eu sou filho de pastor. Eu cansei já de ver filho de pastor fazendo coisa errada dentro da igreja. Porque filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor precisa aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e assim viver uma vida com Ele. E ele era sacerdote, ele era o juiz em Israel. Era uma referência. Só que ele via todas essas coisas erradas que os filhos faziam. A Bíblia fala que depois, quando ele já era velho, ele veio a repreender os filhos, mas os filhos não deram ouvido. Por isso, irmãos, se você tem um filho, você que vai ter um filho, não repreenda ele quando ele for velho. Repreenda ele quando ele for novo. Quando ele for novo, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for velha, ela não vai se desviar. Ele viu os camaradas fazendo um monte de coisa errada. E ele estava lá aplicado às coisas do Senhor. Ele já estava envolvido com Samuel. Ele já estava envolvido com as ofertas. Imagina lá, irmãos, a igreja cheia. Aquela montoeira de gente, aí chega lá, o pastor Eli, está lá no meio do povo. Nossa, que pastor abençoado, que sacerdote abençoado. Mas em casa, o cara não era uma bênção. Porque deixava os filhos pintar e bordar. E os filhos cresceram com uma referência de um homem bom, de certa forma. Mas não seguiram os caminhos do pai dele. Irmãos, como diz os mineiros, isso é mato. Isso é mato. A gente vê isso em todo canto. Homens de Deus que muitas vezes não sabem educar os seus filhos, não sabem ser bons esposos na sua casa, mas na igreja são bons pastores, são bons líderes. Tem gente que está todo dia envolvido na igreja e ministério, mas em casa deixa a desejar. E a gente leu lá em Timóteo 5:8, que a nossa atenção deve ser dada para os parentes, para os que são da casa, porque se não for assim a nossa fé, ela é vã. Nós estamos negando a fé. E Deus, irmãos, tem me questionado muito a respeito disso. De ser bênção na igreja, mas principalmente ser uma bênção dentro de casa. E eu não estou me referindo somente, irmãos, à casa, porque hoje eu moro sozinho, eu e minha esposa. Mas uma bênção para com os meus pais, uma bênção para com os meus irmãos, uma bênção para com os meus tios. Volta lá comigo em 1 Timóteo, irmãos. Abre ali, 1 Timóteo 5.
5 e 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, os seus, quem que é os seus? Eles estão falando lá das viúvas, das mulheres mais velhas, dos homens mais velhos. E depois eles falam, principalmente os da sua família. Da sua família quem são? São os da casa. Então, vamos abrir um leque, irmãos. Os da nossa casa quem são? Você que mora com seu pai. É seu pai, sua mãe, seu irmão. Os seus é o teu avô, a tua avó, os teus primos, os teus tios, os teus primos segundo, teu primo terceiro. Esses são os seus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé. E é pior que um infiel. Por isso, irmãos, que a repreensão de Deus na vida de Eli foi tão grande. Deus já havia falado que da casa dele haveria um sacerdócio contínuo. E ele perdeu essa continuidade porque ele foi infiel na sua casa. Os filhos de Eli, eles desonraram seu pai, eles desonraram a Deus, eles foram promíscuos. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem na terra. Os irmãos conhecem que os filhos de Eli morreram cedo. O filho que desonra pai, ele morre cedo. E a Bíblia que diz isso. Se não morreu ainda fisicamente, ele já morreu espiritualmente. Porque desonra afeta diretamente a tua ligação com Deus. A honra que eu devo ao pastor Fernando não era só enquanto eu morava com ele, a honra é enquanto ele viver. Irmãos, eu até intitulei essa mensagem, Ser Crente na Família. Ser crente dentro de casa, irmãos, é muito mais difícil do que ser crente na igreja. O campo missionário mais difícil de ser alcançado, irmãos, não é a África, é a sua casa, é os seus parentes. Sabe por quê? Porque lá eles te conhecem. Lá eles não vão olhar simplesmente para um Jesus te ama. Lá eles vão olhar para um eu te amo. Lá eles não vão olhar simplesmente, a palavra de Deus diz assim. Lá eles vão olhar assim, se a tua vida está falando isso, então eu acho que fica mais fácil. Eles não vão participar de uma pregação tua de púlpito, onde você vai fazer um apelo e a tua família toda vai vir na frente orar, com todo aquele ambiente eclesiástico. Não, lá é todo dia. Ser crente na família, irmãos, eu entendo que é o ápice de um cristão. Eu cresci, irmãos, eu falo isso sem vergonha, eu cresci com vergonha de falar de Jesus Cristo para os meus familiares. Eu cresci com essa vergonha. Sabe por que eu tinha vergonha? Porque eu iria falar uma coisa que eu não vivia. E é muito difícil você falar uma coisa que você não vive. Por isso que muitas vezes você não fala. Para os da casa, porque para os de fora a gente muitas vezes veste uma capa. Mas para dentro de casa a gente não tem capa, porque dentro de casa a gente é nu. Dentro de casa eles conhecem tudo, a gente está lá de sunguinha dentro de casa. A gente pode vestir um belo terno para os de fora, mas de casa eles veem a gente de sunga. E muitas vezes a gente se cala dentro da nossa casa, irmãos. Eu sinto o Espírito Santo nesse lugar e eu sei que essa palavra é para os irmãos e é para a minha vida também. A gente se cala dentro de casa, porque dentro de casa a gente está com uma sunga espiritual. E eles enxergam a gente. E se a gente for se atrever a falar alguma coisa do Evangelho dentro de casa, a gente vai receber uma bofetada, a gente vai receber uma palavra grossa. Quem és tu para falar alguma coisa para mim? Quem é você? Talvez nós precisamos rever
aquilo que a gente entende do Evangelho. Eu te faço uma pergunta. Você já falou de Jesus Cristo para os teus primos? Você já falou de Jesus Cristo para os teus tios? Você já falou de Jesus Cristo para os teus parentes? Ou melhor, eu vou mais além. Você já mostrou Jesus Cristo através da tua vida para eles? Ou o que você tem mostrado é quem você é de verdade? Quem eu sou de verdade? Uma mentira. Uma mentira com o nome de crente. Que Jesus Cristo nos dê a oportunidade, irmãos, de a gente poder falar, quem dera que fosse diferente, mas que Jesus Cristo nos dê a oportunidade de chegar lá na eternidade. Uma lista de gente, ó Jesus, devia aqui 1 milhão de pessoas para o Senhor. Amém. Que Deus use essas pessoas e que eu possa ser assim também, irmãos. Mas que os primeiros que nós venhamos apresentar para o Senhor na eternidade sejam os da nossa casa. Amém. Sejam os nossos familiares. A gente tem uma tendência muito grande de desistir. De desistir dos da nossa casa. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos negar a fé perante eles. Nós devemos cuidar deles. Nós devemos ajudá-los. Você não vai ser um capacho, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Porque tem familiar que faz você de trouxa. Você não vai ser trouxa. Você vai ser um filho de Deus. Muitas vezes abraçando, mas muitas vezes falando que a pessoa está errada. Que Deus te desocupe um pouco da obra de Deus e que você possa ter mais tempo com a tua família, com os teus parentes. Que Deus possa plantar no teu coração, irmãos, os cultos domésticos, a oração do esposo e da esposa. Eu sonho, irmãos, eu já faço isso com a minha esposa. Eu sonho, quando eu tiver filhos, em fazer um culto doméstico, onde a gente vai cantar alguns louvores, onde eu, a Samara, os meus filhos vão trazer uma palavra e a gente vai orar, a gente vai se abraçar, a gente vai adorar Jesus em casa. E eu sei que isso vai acontecer, onde pela primeira vez eu vou falar para um filho meu filho, me perdoa porque o pai errou contigo. Essa referência que tu tens aqui de homem de Deus, ela erra, ela é falha. Os filhos, eles crescem com uma referência, só que eles enxergam muitas vezes o erro dos pais. Eles enxergam muitas vezes que os pais não são perfeitos. E os filhos ficam esperando que os pais reconheçam esses erros. Mas muitos pais, não reconhecendo esses erros, eles mantêm a capa, a postura de um homem perfeito e deixam de ser referência. Eles deixam de ser referência. No coração deles, eles pensam, talvez, se eu me humilhar, se eu pedir perdão, se eu reconhecer o meu erro, eu vou deixar de ser referência. Isso é do diabo, irmãos. Para Deus, quando você não é uma referência em casa, você não serve para ser referência em lugar nenhum. Um pastor que não é referência na sua casa, e eu falo para os pastores, se algum pastor ver esse vídeo aí, por favor, receba essa palavra em nome de Jesus. Se você não é referência na sua casa, você não serve para ser referência em lugar nenhum. Você não serve para ser referência na sua igreja. Eu nunca me esqueço de um dia que meu pai chegou para mim e para minha irmã, para Fernanda. E meu pai falou assim, se vocês não mudarem, se vocês não melhorarem, o pai vai deixar o ministério. O pai vai deixar o ministério, porque se o pai não consegue educar vocês, o pai não vai ser uma boa referência para a igreja. Aquilo entrou como uma faca dentro de mim, no meu coração.
ser crente na família. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.